Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo da série Synology NAS. Nesse vídeo específico eu vou mostrar como você pode proteger seus dados para garantir que se qualquer coisa acontecer, você está protegido. Então nesse vídeo nós vamos mostrar como que você pode simplesmente proteger utilizando Snapshot, na qual se por acaso você deletar um arquivo e o snapshot foi feito, você pode recuperar aquele arquivo. Ou se por acaso acontecer alguma coisa com esses arquivos, você pode simplesmente restaurar aquela snapshot, aquela imagem, antes de que aconteça esse problema. Além do mais, nós vamos mostrar um outro aplicativo que vem no Synology NAS, que seria o Hyper Backup, na qual você pode fazer backups tanto local, no HD externo, ou quanto no cloud, ou através do FTP, ou outra coisa que você quiser. Nesse vídeo específico, nós não vamos mostrar como você pode sincronizar dois Synology NAS, porém, no futuro eu pretendo fazer isso. Outra coisa, nós vamos mostrar como que você pode utilizar o Storage Analyze e por que essa ferramenta é boa para você, simplesmente para entender qual usuário está usando mais, qual usuário está usando menos, ou quais são os maiores arquivos no seu sistema. Assim você pode fazer a decisão e decidir qual deles que você vai deletar ou não, e se for necessário rever o tamanho dos arquivos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar como que você pode fazer backup nos seus Synology NAS, ou pelo menos configurar esse sistema, nós vamos ir pelo básico. Primeira coisa, se a gente vir aqui na minha tela, esse é o sistema da Synology NAS. Se eu olhar aqui, esse sistema não é realmente o equipamento físico da Synology NAS, mas sim um computador na qual eu instalei o DSM para simular que seria o Synology NAS. E você consegue utilizar todos os aplicativos de modo tranquilo. Lógico, vai ter uma outra limitação, porém você vai funcionar tudo perfeitamente. Se você não sabe fazer isso ainda, olha o vídeo na descrição na qual eu mostrei como você pode fazer isso. Assim, desse jeito, você consegue acompanhar esses vídeos do mesmo jeito. Então, esse aqui é o computador que eu estou utilizando. Ele só tem um LAN, por causa que eu não quis colocar nenhuma outra placa. E a quantidade de memória RAM dele é bem maior que normalmente ele teria. Seria a quantidade de 16 GB de memória RAM. Então, se eu vim agora no Pack Center, aqui seria todos os aplicativos que eu posso instalar. E tem uma série de aplicativos que eu posso utilizar dependendo da sua necessidade. Mas antes da gente começar a explicar qual é o aplicativo que você vai instalar e por que você vai instalar, vamos vir aqui na página do Synology NAS. O primeiro aplicativo que nós vamos utilizar é esse Snapshot Replica. E ele fala que é um sistema de arte e que ele faz bastante backups com formato Snapshot. Então você vai me perguntar, qual que é a vantagem desse Snapshot? E eu vou te mostrar. Vamos vir aqui na nossa página e vamos localizar Snapshot. Snap e vamos instalar esse aplicativo. Uma vez instalado, nós podemos abrir esse aplicativo. Primeira vez, ele vai aparecer essa mensagem que não tem nada gravado. Nós vamos apertar OK e vamos abrir. Então, aqui seria o overview da nossa página. Aqui ele fala que não tem nenhum schedule for replica. O que significa? Que nenhum snapshot ou nada foi configurado no momento. Então, para a gente configurar inicialmente esse snapshot, nós vamos vir aqui na parte snapshot. E aqui na parte snapshot, ele vai aparecer a lista de todos os seus share folders, ou todas as suas pastas compartilhadas que você tem. Então vamos supor que, se por acaso eu quiser fazer um backup ou um snapshot do meu Docker, eu posso escolher o Docker. Se eu quiser na pasta Engineering, Homes e assim por diante, eu posso escolher a pasta específica que eu quero. Então vamos supor que nós vamos querer fazer um snapshot especificamente para a pasta Homes. Então nós vamos clicar aqui na pasta Homes e vou colocar Settings. Aqui em Settings nós podemos configurar qual que é a frequência. Então vamos supor que eu quero que toda meia-noite, todos os dias, ele vai fazer um snapshot. O tempo de retenção desse snapshot eu posso definir, então eu vou permitir aqui e vou falar que ele vai manter pelo menos os últimos 7 dias. Então se por acaso eu perder alguma coisa e esses dados for nos últimos 7 dias, ele vai salvar isso. Porém, eu posso reter com tempos maiores. No meu caso não vai ser necessário, então 7 dias vai ser o suficiente. E se eu vim aqui na parte Advanced, eu posso definir o período específico com time zone. Vamos supor que eu estou no Brasil, porém tem usuários que estão no Canadá e outros usuários que estão nos Estados Unidos e eu no Brasil. Então eu poderia definir como o zero time, horário da Inglaterra, o horário de Londres, como zero. E daí assim, desse jeito, você garante que
esses dois países, que seriam dois extremos do fuso horário, conseguem fazer o snapshot exatamente no mesmo horário. Outra coisa, você consegue permitir que o snapshot seja visualizado pelos usuários. Isso é um negócio interessante que eu quero manter, porque se por acaso um usuário deletou um arquivo e falou, não queria ter deletado, ele pode ir lá e recuperar aquele arquivo por conta própria, sem ter necessidade de contatar o administrador. Lógico, depois de 7 dias os dados vão ser perdidos, então não vai fazer muita diferença. Então nós vamos vir aqui e vamos colocar OK. E vamos colocar OK. Agora ele já vai começar agendamento do snapshot, porém não tem nenhum snapshot criado. O que nós podemos fazer? Então nós vamos verificar como que vai funcionar essa questão de snapshot. Então agora eu vou abrir meu SMB. Aqui no meu Samba eu tenho minha pasta Homes, que seria exatamente esse Homes. Lembrando, porque eu estou utilizando como administrador, eu tenho acesso a todas as pastas, porém se fosse um usuário específico, de acordo com a nossa configuração, verifique nos vídeos anteriores na qual eu mostrei como que você pode fazer grupos e usuários, então não teria acesso. Porém, eu estou como administrador, tenho acesso a tudo, então nós vamos vir aqui em Homes, e aqui teria o Homes. Se eu quiser clicar aqui no Snapshots, ele ia aparecer a relação de Snapshots, porém só eu como administrador eu posso ver isso, não todos os usuários necessariamente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no meu Sauber e vamos criar um bloco de notas e vamos colocar teste 1. Eu vou lá e crio um novo bloco de notas escrito teste 2. Se eu vim aqui, propriedades e versões anteriores não tem absolutamente nada porque não foi feito nenhum snapshot. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos forçar que esse sistema faça um snapshot só para a gente provar como ele funciona. Então eu vou vir aqui em snapshot e vou colocar take snapshot. Descrição, não preciso colocar nada e vou colocar enter. O que ele fez? Ele acabou de tirar um snapshot dessa imagem. Ele está processando. Se eu vim aqui overview, ele tem um restart point na pasta home. Vamos voltar aqui e ele já fez o snapshot. O que que significa? Se eu vim aqui e deletar esses dois arquivos chamados teste, vim aqui propriedades, previous revision, aqui já apareceu a minha revisão ou minha versão inicial. Se eu vim aqui colocar abrir, ele vai aparecer exatamente como que seriam os arquivos nesse dia específico, nesse horário específico. Então, se por acaso eu quiser tirar mais frequentemente, de hora em hora, vai aparecer a relação de todas as horas que ele for tirar. Por favor, lembre, toda vez que você faz o snapshot, ele vai manter uma imagem anterior, porém ele vai ter uma penalty. Ele vai utilizar um pouco do seu espaço. Se por acaso você não pode perder esse arquivo, ou seja, muito sensível, sim, vale a pena, porém se você seja só para transferir dados, transferir dados, remover, isso não vai dar muito certo, porque arquivos muito grandes, ele vai manter aquele espaço muito grande reservado para o seu snapshot. Então, se por acaso, vamos supor, teu HD é de 2 terabytes e você transfere 100 gigabytes por vez e deleta aqueles 100 gigabytes, na hora que você deletar, na verdade, ele não vai deletar até o snapshot desaparecer, porque ele vai manter aquela imagem no formato específico quando foi feito o snapshot. Então, tenha isso em mente. Agora, nós vamos vir aqui e vamos ir para a próxima etapa. Qual que seria a próxima etapa? Nós podemos fazer réplicas. Réplica, na verdade, seria uma cópia de um arquivo destinado para esse. Vamos supor que você fez uma réplica para um HD externo, depois você pode retornar aquela réplica para o HD interno. Porém, no meu caso, eu não tenho nenhum HD externo, então não vou poder mostrar como realmente ele funciona. Porém, vamos falar que nós vamos escolher local. Quando colocar local, você pode escolher o volume que você vai querer. Aqui na parte do volume, se você tiver o HD externo, ele vai aparecer o volume do HD externo, você seleciona ele, e depois você vai selecionar quais são os arquivos que você quer fazer uma réplica e vai avançar. No meu caso, porque eu selecionei o volume 1, que teria essas mesmas pastas, então ele não vai funcionar a réplica. Porém, se eu tivesse um outro HD, ele vai funcionar e vai fazer uma cópia desse dado nesse HD externo. Se por acaso você quiser remover ele, seria uma espécie de backup. E aqui apareceria todos os logs. Então, se por acaso você fez backup de várias vezes, você pode restaurar qual deles específico que você quer. E aqui seria o log de todos os backups, ou todas as réplicas, ou todos os snapshots que foram feitos. Perfeito, nós acabamos de mostrar como que funcionaria o sistema do snapshot. Porém, lembrando, snapshot é só local. Réplica talvez não seja tão local, mas o snapshot seria local. Se por acaso um desses HDs falhar, ou pelo menos se o seu RAID for quebrado, você perde seus dados.
Então por isso vem a opção de você fazer um backup externo. E esse backup externo seria no cloud, em um outro Synology NAS ou em um HD externo. E lembrando, é sempre sugerível na hora de você fazer o backup seguir a regra do 3, 2, 1. Então seria 2 cópias idênticas no mesmo local que você daria e a terceira cópia seria externo. Por quê? Para garantir que se por acaso uma das cópias for afetada, você continua tendo a segunda, e se por acaso a casa ou o local que está essas 2 cópias falhar, você teria um local externo. Então, pensando praticamente, seria interessante se você tivesse uma cópia no HD externo, uma cópia no seu Synology e uma cópia em um outro Synology na casa do seu pai, ou na casa do seu amigo, ou numa outra empresa que você trabalha. Assim, desse jeito, se por acaso a empresa inteira cair, ou se por acaso tua casa inteira cair, espero que não seja o caso, você continua tendo esses dados externamente. Então, seria essas 3 cópias que seria o mais interessante. O próximo método de backup que nós vamos utilizar seria o backup oferecido pela Synology NAS. E se a gente vir aqui, o Synology ele já fala que oferece um sistema de backup solutions. E qual que seria baseado esses 3 backup solutions? Se a gente vir aqui, ele fala que é Activity Backup for Business, então você pode fazer backup de todos os computadores da tua rede, ou você pode fazer o backup de todas as máquinas virtuais da sua rede, ou você pode fazer backups específicos para alguns sistemas. Além do mais, você pode ter a opção do Microsoft 365 ou do Google Work para fazer o backup desse sistema. E por fim, o Hyper Backup. O que nós vamos estar mais focados seria o Hyper Backup, porém eu vou dar uma pincelada entre essas 2 opções para você saber como que ele funciona. E assim, dependendo da necessidade, você pode fazer backups diferentes com opções diferentes. Então vamos mostrar como que ele funciona para fazer um pouco mais sentido. Então, se a gente vir aqui, nós vamos ter o Active Backup for Business, Active Backup Workspace e Microsoft. Então, vamos instalar todas essas opções. Além do mais, nós vamos instalar o Hyper Backup. Desse jeito, nós vamos mostrar um pouco mais sobre eles. Então, vamos instalar todos esses aplicativos. Depois que nós instalar, nós podemos mostrar como ele vai funcionar. Então, se a gente olhar, todas as opções estão aparecendo aqui. Active Backup for Business, você pode fazer backup de várias máquinas ou várias coisas. Infelizmente, só agora que eu percebi que se por acaso você tentar instalar ou abrir essas 3 opções, que seria mais focado para business, ele vai pedir para você ativar. Se você clicar ativar, ele vai pedir para se conectar no seu Synology, porém o seu Synology, se você estiver rodando em uma máquina física, ele não tem o código, o serial number Synology, então não vai funcionar. Então, infelizmente, se por acaso você estiver utilizando o Synology num computador físico, essas opções de business, se a gente voltar aqui, esta e esta não vão funcionar. Então, essas opções são mais focadas para se por acaso você tiver o Synology físico. Porém, Hyper Backup vai funcionar do mesmo jeito, então nós podemos abrir o nosso Hyper Backup e aqui seria a página desse Hyper Backup. Como funcionaria? Aqui seria focado ou local ou externo. Se a gente vir aqui na parte do Synology, nós podemos fazer diretamente do Synology, nós podemos fazer com remoto NAS, local folder USB, então nós podemos colocar um USB lá, ou uma single revision USB. Então essa aqui seria a opção mais aceitável, se por acaso você tiver um HD externo, na qual você pode conectar o HD externo, fazer esse backup, depois disso você pode remover esse HD externo e guardar em outro lugar. Se por acaso você quiser fazer esse backup externamente na tua casa, ou no lugar externo, você pode simplesmente fazer o backup desse HD e mandar para um outro lugar, e uma vez por mês você pode fazer o backup. Porém, isso não seria a opção mais indicada, porque você tem que ser fisicamente transportar esse HD e essas coisas, por isso mais a opção Remote NAS seria mais aceitável, na qual você pode definir um IP address, ou você pode definir um website na qual você configurou, e através desse sistema de NAS, desse sistema de backup, ele pode fazer o sync. Seria muito parecido com o rsync, e por isso mesmo que ele aparece o rsync aqui. Se lembra que um dos vídeos anteriores eu mostrei como que você poderia utilizar o rsync no OpenMediaVault, seria mais ou menos essa mesma ideia. Você pode sincronizar esses dados em um HD externo ou em uma máquina externa, tanto local na sua rede ou externa na sua rede. Desse jeito você pode ter essa réplica ou essa dado compartilhado desses 2 sistemas. Agora falando sobre cloud, você pode usar o Dropbox, Google Drive, Microsoft e outras opções. E sempre essa lista sendo atualizada de acordo com os sistemas de cloud que foram aprovados. Então nós vamos testar agora com o nosso Google Drive para fazer esse backup. Então vou colocar Google Drive
Então ele pediu para eu fazer o login com o meu Google, eu coloco Agree. E agora nós vamos começar a configurar a questão de backup. Basicamente todas as opções de destinatário, no início é só fazer o login e configurar que ele vai ter acesso. Uma vez que é configurado, essa página vai aparecer para todos. Então agora nós vamos configurar onde que nós queremos salvar. Então nós vamos selecionar Synology. Outra coisa, ele já apareceu o diretório como beta e vamos colocar Next. Se por acaso você já tem um criado dentro desse drive, você pode simplesmente selecionar esse, ou por acaso você pode exportar essas informações. Nós vamos colocar Next e agora nós vamos definir qual seria as pastas que nós queremos fazer o backup. No meu caso, vamos supor que nesse específico Google Drive eu quero fazer a backup da pasta Homes e vou colocar Next. Agora nós podemos definir os aplicativos que ele vai fazer backup. Então vamos supor que eu quero fazer backup de algum aplicativo específico, task e outras coisas, eu posso selecionar o que eu quero. Vou colocar Next. E nós vamos definir qual que é a frequência de backup. No meu caso, o nome desse backup seria Google Drive One. Nós queremos criar um log de modificações ou não. E nós queremos fazer a frequência de backup. E a frequência de check. Como que vai funcionar? Se for por acaso, se só fazer o backup e não for checado, pode ser que esses dados tenham sido corrompidos ou tenha qualquer coisa errada nesses dados. Sem o check, não significa que ele vai garantir que está tudo certo. Então, sugiro você fazer esse check de integridade num período específico, não todas as vezes, mas pelo menos uma vez por semana para garantir que esses dados estão corretos. Então, nós podemos encriptar também. Se por acaso você estiver colocando no Google Drive e você quiser encriptar esses dados para que o Google não consiga identificar o que é aquilo, essa opção de encriptar, ou se por acaso alguém tiver acesso a esse backup, não vai conseguir acessar. No meu caso, eu não vou fazer isso e vou colocar Next. Agora nós podemos definir a rotação desse backup. Se por acaso você não definir a rotação, ele só vai salvando backup, depois de backup, depois de backup, e depois de um certo período o backup vai ser tão grande que não vai ter capacidade de manter isso. O que nós podemos uma rotação. Então, de acordo com essa retenção, ele vai manter esses dados uma vez por dia, durante 200 e poucos dias, então seria o equivalente a 9 meses. Se eu colocar durante 7, ele seria 7 dias. Porém, se eu colocar Smart Backup, o que ele vai acontecer? Vou colocar 256, ele vai manter esses dados por 4 anos. Então significa que todos os dias ele vai manter, depois disso ele vai espaçar um pouco por uma vez por semana, uma vez por mês e depois uma vez por ano. Assim, desse jeito, em 4 anos você vai continuar tendo esses acessos a backup. Lógico, lembrando, se por acaso você modificar muitos dados, o tamanho desse backup vai ser bem maior, porque todos os dias ele vai gravar todas as modificações e vai conseguir localizar o que você tinha antes e o que você não tinha antes. Além do mais, porque ele está fazendo essa comparação de dados, ele não vai fazer um backup do zero, ele vai incrementar os dados que foram modificados. Então, se por acaso você tiver 1 GB ou 10 GB que você não modificou e você adicionou só 1 GB durante o mês, o novo backup não vai ser de 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vai ser 10 mais a modificação. 10 mais a modificação e assim por diante. Então eu vou colocar done. Uma vez que você definiu esse backup, ele fala, você quer fazer o backup now? Vou colocar yes. E agora ele vai basicamente sincronizar, vai processar os dados e vai fazer o backup. Porque eu tenho alguns kbytes, então significa que esse processamento vai ser muito rápido e esse upload vai ser rápido. Porém, se por acaso você tiver primeira vez fazendo backup, muitos dados envolvidos, ele vai demorar um tempão até esse backup for completo ou for concluído. Além do mais, quando você tiver o backup, você consegue verificar quais são os dados que foram modificados, quantos dados foram modificados e assim por diante. Então, uma vez que terminar essa questão de backup, nós vamos poder ver mais sobre esses dados. Então, vamos esperar um pouco. Então, uma vez que seu backup foi concluído, nós podemos vir aqui, explorar backup, e ele vai falar o que foi feito backup. No meu caso, eu tinha todos esses usuários que tinham criado as pastas, e só esse usuário teria os 30 megabytes. E assim por diante vai aparecer todos os backups, e você pode explorar quais seriam os arquivos. Isso é bem parecido com o Snapshot, na qual você pode recuperar, porém esse backup não está local na tua rede, ele está externamente. Então, se a gente vir aqui, nós podemos verificar quanto que são o acremento de dados, ou quantos dados foram acrescentados no seu backup. Nosso caso,
porque eu estou usando o Google Drive gratuito, então o máximo que eu posso ter seria 15 GB. Por acaso eu estiver utilizando um plano maior, eu posso definir qual que seria o limite para evitar que ele não utilize tudo só com backup. E aqui você pode checar a integridade, você pode deletar ou pode editar. Todas as vezes que você fizer backups diferentes, ele vai aparecer aqui a lista de backups que você tem. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim dessa opção de Hyper Backup. Mas antes de a gente explicar como funciona a questão de Storage Analyze, nós vamos voltar agora nesse Active Backup for Business. Nesse caso, eu estou utilizando o meu Synology NAS e aqui nós podemos ver o que ele pode fazer backup. Como vai funcionar? Ele pode fazer backup de múltiplas máquinas virtuais, se você tiver instalado máquinas virtuais. Nós podemos fazer o backup do nosso Synology NAS em outro Synology NAS. Então vamos supor que eu tenho outro Synology, nós podemos fazer backup nesse. Nós podemos fazer backup de computadores, então nós podemos adicionar computadores específicos dentro da nossa rede, fazer a configuração desse backup. Desse jeito, o usuário, dados e outras coisas vão ser backupeados no nosso Synology NAS para garantir que, se por acaso aquele computador específico falhar, os dados estão salvos. Além do mais, você pode ter outros físicos servers, file system, storage, e daqui vai aparecer a lista de todos os restarts. No meu caso, porque eu não fiz nenhuma configuração tão específica sobre isso, e não vai aparecer como vai funcionar, porém lembrando, você pode definir backups de usuários ou máquinas virtuais, você pode definir backups de diferentes usuários ou diferentes aplicativos e ele vai aparecer o quanto que tem. Isso aqui seria mais interessante se por acaso você tiver vários computadores na rede e você quiser fazer o backup dos usuários, porque muitas pessoas vão colocar as informações no desktop e você quer manter essas informações no desktop seguro, então isso seria interessante. Então, vamos voltar agora para o último aplicativo que nós vamos mostrar. Se a gente vir aqui na parte de Storage Center, o próximo aplicativo que nós vamos mostrar seria o Storage Analyze, então nós vamos instalar esse aplicativo. Uma vez instalado esse aplicativo, nós vamos abrir ele. E agora ele vai falar para você selecionar qual que seria o destino, onde que você quer salvar. Então, nós vamos selecionar onde que nós queremos salvar esse report. Vamos supor que eu quero salvar aqui na pasta Homes Salvar. E eu quero que seja atualizado diariamente. Então, vou colocar OK. Se por acaso eu quiser enviar por e-mail esse report, eu posso selecionar enviar o e-mail e definir qual seria o e-mail. Porém, antes de você fazer isso, você tem que ter o seu e-mail configurado e funcionando para funcionar isso. E nós vamos colocar Next. E aqui você pode decidir o que você vai querer receber no report. Então nós vamos querer cota, user, file, share folders e assim por diante. Nós vamos colocar Next. E nós queremos analisar todos os arquivos ou algum arquivo específico. No meu caso, vou colocar todos os arquivos, vou colocar Next. E agora nós podemos definir qual que é a quantidade de arquivos duplicados que nós vamos querer verificar e vamos colocar Next and Done. O que significa? Agora, no momento, não tem nada, porém nós vamos criar um report. Então, nós vamos fazer com que ele gere agora o report. E ele vai dar uma varredura de todos os arquivos no seu sistema. Ele vai verificar o que está sendo utilizado, o que não está sendo utilizado, qual seriam os maiores arquivos, qual seriam os menores arquivos. Além do mais, ele ia aparecer todos os arquivos duplicados de acordo com os dados desse arquivo. Lógico, essa questão de duplicação ou essa questão de snapshot pode demorar mais tempo de acordo com quantos arquivos você tiver. Então, se a gente vir aqui e colocar View Report e vamos selecionar esse report, ele vai aparecer as informações do que tem. Então, no meu caso, na questão de backup, eu não tenho absolutamente nada de arquivo. Na questão do meu volume, eu estou utilizando 0,3% dos meus arquivos. Storage, qual que seriam os arquivos que está sendo mais utilizado? Então seria a pasta Engineering e HR que teria mais. Nessas pastas não teria limites. Teria outros arquivos aqui no HR. E os arquivos que eu tenho dentro desse HR seria o Desktop Recycling. Lógico, porque eu não tenho absolutamente nada desse sistema, vai aparecer só esses arquivos. Porém, se por acaso aparecer os arquivos maiores, ele vai aparecer os maiores arquivos aqui. Porém, se por acaso eu salvar arquivos muito grandes, ele vai aparecer os arquivos maiores de acordo com o tamanho. Então, se tiver um arquivo de 1 GB e um arquivo de 500 MB, lógico vai aparecer o de 1 GB. Além do mais, aqui ele vai aparecer potential duplicado. Se por acaso você tiver várias fotos
e tiver fotos com o mesmo nome, mesmo tamanho, mesmas informações, mesmo ele vai aparecer aqui. Lógico, verifique se é duplicado, mas normalmente ele vai funcionar muito bem. Então galera, nós chegamos no final desse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como que você pode proteger seus dados contra qualquer falha de sistema. Isso significa como você pode fazer backup. Não só backup, como você pode fazer snapshots para que você possa recuperar esses dados se por acaso você deletou por acidente ou seus dados foram encriptados. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!